Olá, maravilhosa! E o episódio de hoje, assista isso quando você sentir que perdeu o controle da sua vida. Mas antes, solta a vinheta. E aí, você já sentiu em algum momento que perdeu o controle da sua vida? Que não tá fazendo nada certo, que assim, tudo tá dando errado, não tem paz mais dentro do seu coração. É uma sensação que você não tá dando conta, não tá conseguindo fazer o que tem que ser feito, o que faz, não faz bem feito. Parece que tudo realmente fugiu ao seu controle. E aí isso vai cansando, né? Não só te cansando fisicamente, mas sua cabeça não para, aquela sensação de estar sempre resolvendo alguma coisa, sempre antecipando um problema. Quem aí já sentiu isso? Eu já senti. E muito provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, você também. Aquela sensação que você está sempre evitando que algo dê errado e mesmo assim as coisas fogem. É uma bola de neve, sabe? Uma coisa vai dando errado, daí outra também, daí você vai ficando mais triste, daí mais desanimada, daí outra coisa vai dando errado. E tem um momento da vida da mulher, principalmente depois dos 30, 40, que ela começa a carregar muita coisa ao mesmo tempo, né? Muitas responsabilidades, muitas expectativas, muita cobrança. Aquilo que eu sempre falo, né? Equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo. E aos poucos, sem perceber, ela vai tendo que segurar tudo, né? E se ela não consegue controlar, ela desanda. Ou se ela relaxa, as coisas saem do eixo, né? E aí ela entra, assim como eu entrei também, num lugar muito perigoso. É o lugar do controle. Quem aí é controladora? Que quer controlar tudo? As pessoas, o tempo, os resultados, as próprias emoções, a rotina, o corpo. E quanto mais a gente tenta segurar e controlar, mais pesada a vida fica. Porque as coisas não estão no nosso controle. A única coisa que você pode controlar é você. É como você reage diante das situações, é o que você faz com o que a vida te apresenta. Isso cabe a você. Mas para isso você tem que ter uma consciência, porque o que está fora não vai obedecer ao seu controle. Não importa quanto você se esforce, é até pior, você parece remando contra a maré, né? E aí começa a ansiedade, crise de pânico, porque você está sempre num estado de alerta, tentando prever o que vai acontecer, prever, né, as situações, tentando ajustar, tentando evitar, e aí parece que nunca termina. Então quando você para à noite, você descansa, por dentro aí tudo continua correndo. Quantas vezes você se frustrou, não porque uma coisa deu errado de verdade, mas porque não foi do jeito que você imaginava. Existe um roteiro silencioso, né, às vezes na nossa cabeça, de como as coisas deveriam acontecer. É aquela criança mimada que ainda mora dentro da gente, sabe? De como você tem que reagir, de como os outros têm que agir. E quando a vida não segue esse roteiro, quando a vida não agrada a criança mimadinha que mora aí dentro, você sofre, né? Então, às vezes não é o fato em si de algo que aconteceu que pesa, é o conflito interno, né, que tá aí dentro de você, entre o que aconteceu e o que você esperava, e o que você planejava na sua mente, o que você queria que tivesse acontecido. E isso também se repete no nosso corpo físico, no processo de emagrecimento. Então, muitas vezes você começa um processo de emagrecimento, cria ali todo um padrão mental de como ele devia ser, sem erro, sem deslize, não vou comer nada errado nenhum dia, os 21 dias, vou fazer bem direitinho. E aí, quando você escorrega, ao invés de continuar, você perde o rumo, né? Você se cobra, se culpa, se fecha, desanima, daí vai pro 880, como se tivesse perdido alguma coisa. Mas
o que você perde na maioria das vezes não é o resultado, né? Porque na dieta, assim como na vida, você tem que agir com leveza e soltar o controle, porque existe até um tipo de controle que parece força, mas na verdade é tensão. É quando você tenta garantir tudo para não correr o risco de se frustrar. Aí, sem perceber, você passa a viver mais tempo preocupada com o que pode dar errado do que conectada com o que realmente importa, sabe? É você soltar e seguir realmente o fluxo da vida. É lindo, porque é mais natural, é mais leve, né? Então, tem coisas que nunca estão na nossa mão, nunca nem estiveram, nem vão estar, né? Que é aquilo, é o tempo das coisas, né? Eu quero tudo para ontem. Não é, tem coisas que precisam, como a fruta, né? De um tempo para amadurecer. A reação das pessoas, você não controla o outro, os imprevistos. Eu era muito assim, gente, desmarcava uma reunião comigo, eu ficava enlouquecida, eu surtava, porque eu já tinha me organizado com aquele horário, com aquilo, mas imprevistos acontecem, você tem que saber lidar com isso. Os ciclos da vida, né? Então, sei lá, muitas vezes, todas as vezes, né, você casa que é pra ficar casada pra sempre, e às vezes não fica, encerrou, e não porque deu errado, mas porque encerrou um ciclo. No trabalho também, você tá lá num trabalho, tal, de repente você é mandado embora, ou de repente você tem uma inquietação, uma vontade dentro de você de sair, de mudar, de seguir outro caminho, fazer outra coisa. São ciclos que se fecham. E se você não tiver esse pensamento, essa cabeça boa e preparada, você entende como uma derrota. Quando você fica gastando energia, né, tentando segurar as coisas. Outro dia até no meu Instagram eu gravei um vídeo sobre isso, né? Como a gente gosta de segurar. A gente vê que não tá dando certo, vê que não tá fluindo, mas a gente quer segurar. Porque você tá ali na sua zona de conforto, num momento que você, pelo menos, mesmo ruim, você sabe como agir. Então, eu te convido nesse vídeo a mudar a forma como você vê as coisas, como você se posiciona diante do que acontece na sua vida, como você responde para situações, como você se trata, né? Quando você mesma não faz o que você gostaria de ter feito, não faz aquilo que você se comprometeu com você. Você tá lá com o chicote, você não fez, você não conseguiu, não deu certo. Ou você se acolhe e entende e tá tudo bem. Mudar a forma como você se trata, principalmente, muda muito, né? Porque aí você toma decisões a partir dali. Então eu quero que você comece a trazer sua atenção para isso, sabe? Mudou alguma coisa de última hora? Então sai do desespero e entra na presença. Esse cansaço que a gente tem, né? Aquela exaustão, a gente acha que é falta de força e não é. É excesso de tentativa de controle. Controle é exaustivo. Então pensa sobre isso, reflete sobre isso. E isso aparece de várias formas. Até no corpo, sabe? Corpo rígido, né? A dor na cervical, a lombar trava, a mente fica acelerada, você tem dificuldade de só descansar sem sentir culpa, se jogar no sofá, pegar um livro, sem sentir aquela culpa, né? E aí você tá sempre tentando compensar, fazendo mais. Quando você achar que tá tudo dando errado, que sua vida, você perdeu o controle da sua vida, você não tá conseguindo fazer nada do que você se comprometeu, dá uma pausa, volta 2, 3 casinhas, olha com calma e realmente veja os sinais. Talvez não seja para ser daquele jeito que você pensou lá na sua cabeça, né? Que você planejou, e tá tudo bem, e existem vários caminhos. Então presta atenção onde você põe a sua energia,
naquela coisa dura e rígida que tem que ser isso, ou você consegue se abrir para de repente fazer as coisas de outro jeito. Para de se cobrar perfeição e cobra consistência, isso muda tudo. Sabe, eu gosto muito daquela frase que fala antes feito do que perfeito. Então, caminhe, o caminho se abrirá. Vai fazendo, mesmo que não seja perfeito. E aí, os caminhos aparecem. Talvez não daquele jeito que você imaginou, mas de outro. E talvez o outro seja até melhor do que o que você achou que ia ser. Então, eu sei que aí dentro de você tem uma versão sua que não precisa controlar tudo. Eu quero que você busque essa versão. Vá atrás dela. A versão que confia mais na vida, no universo, que consegue se ajustar mais às situações que não estavam planejadas, que não se abandona quando você precisa usar um plano B. Essa versão, ela tá aí dentro de você. Ela pode ter ficado aí, abafada, no meio de tanta cobrança, mas ela tá aí. Busca achar ela, cavoca aí dentro de você, para você entrar em contato com essa versão mais leve. Vai te fazer tão bem. Você não precisa prever tudo, não precisa garantir tudo. Você só precisa estar presente e aberta para fazer o que é possível agora. Então, quando, sei lá, o seu marido, na última hora, quiser mudar os planos, alguém te prometeu uma coisa e não cumpriu, no seu trabalho, sei lá, aquela promoção que você esperava, que você tinha certeza não chegou, tá tudo bem. Tira esse peso de você, desse controle. Então, existem vários caminhos. Não é só o seu que tá certo, não é só o que você planejou. E se aquela pessoa falou que ia fazer uma coisa e não fez, tá tudo bem. Procura viver mais leve, com mais fluidez, com mais entrega, que você vai ver que quando você para de brigar com o que não depende de você, a mágica acontece. Aqui na tela, em algum dos dois cantinhos aqui, eu coloquei um QR Code. Eu tenho vários programas, não só de programa de emagrecimento, treino, dieta, mas também uma mentoria linda que trabalha a mulher nos seus 5 pilares: corpo, mente, espiritualidade, relacionamentos e prosperidade. É uma expansão de consciência. Então, se você quer aprender a olhar melhor para dentro de si e lidar melhor, porque a vida, gente, é essa, a vida acontece e é o que você faz com ela, o que você faz com as situações que aparecem na sua vida que vai mudar tudo. Então, se você quer aprender, expandir, despertar sua consciência e trabalhar em rumo da sua melhor versão, não só física, mas mental também, clica aqui no QR Code, conversa com uma das meninas da minha equipe, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Então fica com Deus e aproveite o seu caminho. Um beijo.